Lucas capítulo 15. Versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Pela graça de Deus. Amém? Amém. E está escrito assim a palavra de Deus: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo lhe lançou ao pescoço e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando-o do servo, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e sal. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estavam com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com meretriz, e mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento clamamos a Ti, Senhor, a Tua graça, o entendimento e a sabedoria que vem do alto sobre cada um de nós. Que todo impedimento seja desfeito nesta hora, que Teus anjos, meu Pai, acampem em cada canto e destrua toda inveja, todo procedimento que não vem da Tua vontade seja desfeito em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Como todos já sabem, no outro culto eu tinha pregado um dos filhos, na verdade, o filho mais novo, que tinha pedido tudo, né? Tinha pedido a sua metade da sua herança. A Bíblia relata que o pai divide entre os dois, não é isso? Só que um fica dentro de casa e o outro sai e gasta tudo, não é verdade? E ele chega a um ponto que ele começa a passar dificuldade, porque ele se afasta da presença do pai, não é verdade? E nós falamos sobre esse assunto. Então, como não deu para poder a gente levar adiante no culto, né, no último culto, então a gente vai levar adiante a palavra aqui, falando do segundo filho. Se vocês não sabem, quem leu Lucas capítulo 15, vai ouvir três parábolas que está dentro desse Lucas capítulo 15. Né? A parábola da ovelha perdida e das dracmas perdidas. E também do filho pródigo, também que é perdido. Não é isso? Sendo que a ovelha se perde lá fora, as dracmas se perdem aqui dentro. Sim ou não? Quem leu essas parábolas sabe que as ovelhas se perderam lá fora. E a dracma ela perde dentro da casa, sim ou não? E ele vai retratar nos filhos pródigos a mesma situação, que um se perde lá fora, outro está se perdendo aqui. Então vamos ver a característica desse que se perde dentro. Nós vimos que aquele se perdeu de uma tal maneira que ele chega ao ponto de reconhecer que ele se perdeu. Sim ou não? Que ele chega, a Bíblia vai relatar que ele diz que ele caindo em si, ele disse: eu vou ter com meu pai. Então ele reconhece que ele se perdeu. Esse é o grande problema, irmão, que muitas vezes a igreja ela não consegue reconhecer. Por quê? Olha o que vai dizer, a gente vai falar sobre esse assunto. Porque
que fora, quando ele se perde lá fora, ela tem reconhecimento que o quê? Que ele não tem nada de Deus, está perdido lá fora, sim ou não? O problema é reconhecer quem está perdido aqui dentro. E é disso que nós vamos falar hoje. Porque muito se perde aqui dentro. A dracma estava perdida dentro. E para achar, precisou de acender uma luz. Na parábola da dracma você vai ver que precisa acender uma luz. Amém, igreja? E o que falta à igreja? Acender a luz da palavra de Deus, a luz da oração, a luz de buscar a presença de Deus. É o que falta. Eu estou dentro da igreja, mas o que me falta é o quê? A luz do Senhor. Eu vou para o culto. Então eu escrevi aqui um bocado de coisa aqui. A primeira característica do filho mais velho. A Bíblia relata que ele chega a um ponto que ele vai dizer aqui que lhe chama a atenção. Ele vai dizer aqui, ó, 25. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando do céu, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu são, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Olha isso aqui. A Bíblia diz que ele se indignou. Por quê? O que o pai estava fazendo? Então aqui mostra, irmão, um homem que está dentro de casa, mas o outro está perdido, e entra no coração dele algo que chama muita atenção: inveja. Por que inveja, irmão? Porque o invejoso, irmão, o invejoso, ele quer o alarde para si. Deu para entender? Ele quer, se a festa for para ele, amém. Agora, se não for para ele, ninguém presta. Irmão, isso aqui é para chamar a atenção de cada um de nós. Irmão, nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, sim ou não? Mas muito, irmão, se alegra com uma queda do outro, porque o outro se perdeu, porque o outro está assim, está passando por isso, aquilo, outro. Irmão, pelo amor de Deus, nós temos que estar juntos, nós somos irmãos. Temos que se alegrar com um, na dificuldade do outro, a gente tem que estar junto. Amém, igreja? Nós não podemos, não é admissível a gente ficar de cara feia, amarrada para o irmão. Porque se a gente ficar de cara feia, amarrada para o irmão aqui embaixo, como é que a gente vai lidar com ele lá em cima, que é tudo santo? Está dando para entender isso aqui? Então a maioria das pessoas que são invejosas, ela quer o quê? Glória para si. A festa é para mim? Amém. Opa, estou feliz. Mas festa para o outro, não, para o outro é. Hoje tem briguinhas, irmão, à toa por causa disso. Outra característica, a Bíblia vai relatar que ele estava perdido dentro de casa. Olha bem isso aqui, ó. 28 mesmo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. O pai foi ao encontro. Por que foi ao encontro do filho mais velho? Se ele estava dentro de casa, se ele andava dentro de casa, tinha tudo. Por que o pai já teve que ir ao encontro? Porque ele estava perdido. Dentro de casa, perdido. O pai teve que se encontrar com ele, teve que achar ele, teve que procurar ele. Por quê? Por quê? Por qual motivo? Irmão, e esse é o grande problema hoje. Muitas pessoas estão perdidas hoje dentro da igreja. O pai fica procurando. Eu estou falando contigo. Eu estou pregando para você. Eu estou dizendo que você tem que mudar. Eu tenho que dizer que você tem que se consertar. E nada você faz. Nada muda no teu coração, na tua mente, na tua alma. Você continua a mesma pessoa. Eu estou te procurando para te achar, não para que você se esconda. E muitos se escondendo diante dele, Deus fica procurando. Lembra quando Adão estava em pecado? Ué, Deus precisava procurar Adão? Deus sabia onde estava Adão, sabia ou não sabia? Mas ele pergunta: Adão, onde tu estás? É o que Deus está falando, cara, onde nós estamos, igreja? Adão
aqueles filmezinhos, né? Mostra relatando que ele estava atrás da árvore, tinha botado uma moitazinha, não é isso? Mas muitos estão se escondendo atrás do pecado, da mentira, da ignorância, da rebeldia. Está se escondendo dentro de um monte de coisa, das angústias, das mágoas, das revoltas. E aí, igreja? Isso é dentro da igreja, isso é dentro de casa. E Deus está procurando. Outra característica, irmão. Olha bem isso aqui. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos. Olha a mentalidade dele. É muita mentalidade da igreja. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai. Nós não somos servos, mas a mentalidade dele é de servo. Por quê? Porque não reconhece o Pai como dono de tudo. Porque se eu reconhecesse o Pai como dono de tudo, eu não teria a mentalidade de servo, eu teria a mentalidade de filho. Hã? Eu usaria o poder e a autoridade, eu usaria a graça, eu usaria tudo que Deus me deu. Não deu, não deu? Aí ele acabou de falar aqui. É por isso que eu estou aqui. Por quê? Quando Deus te der saúde, te der alegria, te der paz, continua caminhando, igreja. Está difícil, vai! Nem que seja arrastado, vambora, igreja. Não somos mais servos, não, somos filhos. Nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos deu. Essa é a graça, igreja. A mentalidade dele é de servo. Por quê? O filho mais velho, mais novo, se perdeu lá fora, mas todo o tempo ele dizia: o pai tem isso, o pai tem aquilo, o pai tem isso. Na primeira oportunidade que ele vai falar com o pai, ele diz: eu te sirvo. A gente não aqui para servir, não. A gente aqui não é exército, aqui não é marinha, aqui não é aeronáutica, aqui é o reino de Deus, na casa do nosso Pai. Aqui nós vivemos e se alegramos e comemos a mesma comida, a mesma alimentação e bebemos da mesma água, que é a fonte do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Não é exército, não, igreja. Ai, eu sou servo. Que servo? Tu és filho, filho amado. Ele comprou você para Ele e te deu a filiação de filho. Amém, igreja? Amém. Quarta característica, ele diz, olha bem, mas respondendo 29, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirva tantos homens, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para se alegrar. Olha bem isso aqui. Primeira, outra coisa aqui. Ele é mentiroso. Porque quando o pai repartiu, lá no começo repartiu entre os dois. Está escrito ou não está? É mentiroso. E interesseiro. Porque ele serviu o pai querendo o cabrito do pai. Quantas pessoas estão assim? Vem para a igreja, faz isso, faz aquilo outro, mas esperando que Deus faça. Desculpa. Esperando de Deus sempre alguma coisa. Nós viemos para Deus não porque Ele faz, irmão, porque Ele é. O que Ele é para você? Então viva a vontade dEle. Vem para a igreja, adore, busque, mas pelo aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele faz. Temos que reconhecer o que Ele fez, sim. Mas a nossa direção agora é só para viver a vontade dEle aqui. Sim ou não? Mentiroso! Disse que o pai não deu nem nada. O pai dividiu. E estava de olho no cabritinho. E quantas pessoas estão de olho, né? Estão de olho nisso, estão de olho naquilo, de olho quem prega, quem faz, quem acontece, quem conta, quem louva, quem é isso, quem é outro. Querendo tudo! Tem gente que vem para a igreja, irmão, somente porque quer carro, quer casa, quer isso, quer aquilo. O pai já entregou tudo isso para nós, igreja.
Já entregou para você. O que falta a cada um de nós é, como filho, tomar posse daquilo que nós temos direito. Amém, igreja? Ou não entregou? Porque se não entregou para você, irmão, tome posse já. Porque eu digo, para mim já me entregou. Para mim já me entregou. Me entregou minha paz, minha saúde, minha tranquilidade, a minha mente tranquila, em paz. Você pode dormir, pode descansar. Sabe por quê? Porque entregou você. Porque vai ver o mundo como é que está. Completamente perdido. Em todas as situações. Para que você vive perdido, não consegue dormir, está magoado, revoltado, pensando nisso, pensando naquilo? Já é teu todas as coisas. Usufrui. Irmão, é só a gente se alegrar, usufruir aquilo que é nosso. Está ruim, se levanta contra. Está doendo, se levanta contra. Porque você pode, você tem. O que é de Deus para isso? Eu que vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e toda a força do mal. Eis que te dou. Hoje Deus está falando para você. Ele já deu a você, igreja. Não aceite o mal. Não aceite as pessoas falar que você não pode, que não consegue. Daqui a Érica, ela está sempre falando para mim. Ela, se não é você, até hoje eu estava dependendo de fulano, de Bertano, Ciclano, e todo o tempo eu falava para ela, vai lá. Pergunta a ela aqui por que ela tirou carteira de novo. Por que ela renovou a carteira de novo? Por que ela está dirigindo de novo? Porque eu sempre falei para ela, mostrei para ela, vai e faça que você pode. Pergunta a ela. Irmão, estamos aqui juntos para isso, para um incentivar o outro, alegrar o outro, a subir, a crescer. Nós não dependemos de ninguém nessa terra. Nós precisamos um do outro, mas dependemos somente do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmão. Ele morreu por cada um de nós. Ele derramou sangue. Para que hoje você não precisa derramar mais. Ele chorou para que você não chore mais. Ele sentiu dor para que você não sinta mais. Ele foi esbofeteado para que você não seja. Alguém está entendendo isso? Hã? Você já entendeu o caminhar de Cristo até a cruz? Mas uma coisa ele fez para que você possa copiar ele, que é perdoar, é amar, é se alegrar. Amém? Amém, glória a Deus. Quinto, ele vai dizer aqui, no 29, respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar com meus. Ele fala, sabe o que ele está dizendo para o pai? Pai, eu queria algo disso do Senhor, para me alegrar com meus amigos. Não com você, não com o Senhor, nem com meu irmão. Porque eu nem considero como irmão. Porque aqui a gente vai ver que ele vai dizer, é teu filho. Irmão, tem muita gente hoje recebendo de Deus e se alegrando com quem? Com os amigos. Os amigos só consumindo, levando para perdição, levando para um montão de coisa errada e a pessoa achando que está certo. Achando que está correto. O que Deus te abençoou, irmão, não é para você largar lá fora, não. Não é para você jogar lá fora, não. O que Deus fez para você é para que você se alegre com Ele. É para que você gaste com Ele, que você viva com Ele. Não. É com meus amigos. Meus amigos, aí vai fala do amigo, então acabou. A pessoa se revolta ainda. Irmão, eu garanto uma coisa, teus amigos não vai dar um dedinho, uma unha para a tua vida. Não vai te dar uma unha para a tua vida. Na hora da dificuldade, na hora do problema, você vai ver quem é teus amigos. Porque eu digo para você uma coisa,
Até para a família você vai ter dificuldade de achar. Pessoas que estão ali todo o tempo contigo. Até família. Quanto mais amigo. Nossa amiga é Deus. Nossa amiga é Jesus, irmão. Esse é o nosso amigo verdadeiro. Em todo o tempo está conosco. Amém, igreja? Então se alegra com ele. Alegra com teus irmãos. Amém, igreja? Isso aqui é para poder você sair para fora, irmão. Acordar. Amém, igreja? Irmão, por que tu não pregou isso na quinta-feira? Que Deus mandou pregar hoje. Então, irmão, mas existe mais outro aqui. Ele vai dizer assim, ó. Versículo 30. E vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Vindo, porém, esse teu... Ele está dizendo o que aqui, ó? Como é que ele é hipócrita? Ele diz, esse teu, porque ele não é meu irmão. Muitas vezes as pessoas estão fazendo isso na igreja. Fala com Deus, mas não fala com o irmão. João vai dizer assim, ó, como é que você é hipócrita? Porque você acredita em Deus que você não? E o teu irmão que você... Como é que você vai amar? Ama a Deus que você não vê? E o teu irmão? Jesus, um certo dia, falou para os fariseus, isso é muito fácil. Porque até os ímpios, os gentios, dão coisas boas aos seus filhos, sendo maus. Imagine Deus sendo bom. Porque é o grande problema, irmão, que as pessoas muitas das vezes amam o mundo, amam as pessoas do mundo, mas os irmãos, eles começam a ser largar de mão. Não quero assunto, não quero papo. Irmão, eu estou vivendo numa igreja que você vê um montinho aqui, um montinho ali, um montinho lá. Por quê? Um grupo não fala com o outro, outro grupo não fala com fulano, eu não olho para a cara de Bertano. Olha, o que é isso? Que palhaçada é essa? Desculpa a expressão. Aqui a gente não tem isso, graças a Deus, irmão. Aqui nós temos a palavra de Deus que vai cada dia nos ensinar e nos unir. Então jamais, irmão, se vire contra qualquer um dos seus irmãos. Se tiver que ajudar, ajuda. Vê o irmão passando por uma situação, vai lá conversar, vai lá falar. Amém? Amém. Ah, não vou mandar um zap. Não, irmão, liga! Está preocupado? O irmão botou lá, está passando por isso. Liga para a pessoa. Fala com a pessoa. Amém, irmão? Somos nós temos que se unir, igreja. Nós temos que estar juntos sempre. Aqui não tem ninguém vai... irmão, você ama. Não, ninguém. Não tem irmão Raimundo, irmã Isabel, eu, fulano, Bertano. É porque nada disso, igreja. Somos irmãos igual, um ao outro. Por isso que aqui não tem ninguém sentado aqui. Está todo mundo sentado no mesmo lugar. Porque somos iguais. Vamos subir para o mesmo lugar, adorando o mesmo Pai, cantando a mesma canção, porque foi Ele que nos deu. Aleluia! Nós chega de hipocrisia. Outra coisa aqui, ele é caluniador. Olha bem isso aqui. Ele vai dizendo aqui, ó. E vindo, porém, esse teu filho, 30, que desperdiçou a tua fazenda com meretriz. Como é que sabe? Como é que ele sabe que ele desperdiçou com meretrizes? Com prostituta? Como é que ele sabia disso? A Bíblia não diz isso. Diz? Caluniador, mentiroso, levantando falso testemunho. E isso é muita gente assim, igreja. Fulano não presta. Fulano é assim. Fulano é assado. Fulano é aquilo. Fulano é... Não é assim? Isso é chata. Aquilo é chato. Aquilo não é... É assim que está. Nós temos que mudar os nossos conceitos, igreja. Nós temos que olhar para dentro de nós o que nós estamos se perdendo.
A gente está se perdendo vendo por culto. A gente está se perdendo orando, se perdendo abrindo a palavra, se perdendo ouvindo pregação. Caluniador. E a maioria das pessoas, irmão, por quê? Por que ele falou aquilo? Por quê? Se ele nem sabia. A maioria das pessoas, irmão, que inventa algo de uma pessoa, é porque ela faz. Se ele falou que o irmão gastou com meretriz, é porque ele estava gastando também. Vai dessa, eu ia com meus amigos, ó. Porque se a gente olhar aqui, uma festa daquela demora quanto tempo, irmão? Para poder montar uma festa daquela. E onde ele estava rondando o tempo todo? É um caso de se pensar. Porque a maioria das pessoas que mente, acha que todo mundo mente. Que fofoca, acha que todo mundo fofoca. Está falando mal de mim, porque você fala mal dos outros. A maioria das pessoas fazem dessa maneira, igreja. Então ele é caluniador, mentiroso. E muita da igreja está se passando por um mentiroso. Irmãos, hoje a gente muda a nossa conduta e a nossa direção, ou nós vamos ter problema com a nossa própria vida. Aí você vai ver que a tua vida está parada, estagnada, não vai para frente, nada muda, nada conserta, nada funciona. Por quê? Porque eu parei a minha vida. Porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E acho o quê? Que as coisas vão funcionar. Eu sou exemplo? Mas falamos aqui do filho mais velho que se perdeu dentro de casa, igreja. O filho mais novo, ele se perde lá no mundo. O filho mais velho se perde dentro de casa. E se a gente botar quantos filhos velhos estão dentro da casa perdidos? Quando eu falo de velho, é de tempo de igreja. Tem tempo de igreja, mas não muda a sua conduta. Tem tempo de igreja, mas não muda a sua direção. Tem tempo de igreja, mas não muda as suas palavras. Tem tempo de igreja, mas não muda os seus pensamentos. Tem tempo de igreja, mas não muda a sua... É velho. Mas a mesma direção continua sendo as velhas também. Ou nós mudamos, irmãos, estamos perdidos. Mas como eu falei de dois perdidos, eu quero falar agora do pai. As características do pai. Para cada um de nós agora, irmão. Então eu separei aqui. A característica do pai está primeiramente, irmão, no versículo 20 que eu comecei a ler. Está escrito assim: levantando-se foi para com seu pai, e quando estava longe viu seu pai e moveu de íntima compaixão, e correndo lhe lançou o pescoço e o... A Bíblia vai dizer que o primeiro, a característica dele, que o pai vê ele de longe. Como é que o pai reconhece ele de longe? Se ele saiu gordo e está voltando, ele saiu com o cabelo cortado e está voltando cabeludo. Saiu de barba feita e está voltando, porque ele está todo maltrapilho. Bom, saiu com uma roupa e está voltando com outra. Isso aqui, eu escrevendo isso aqui hoje de manhã, e Deus me fez lembrar. Lá em Salmos 139, quem conhece o Salmo 139? Ninguém conhece esse salmo aqui não, né, irmão? Aqui a gente não conhece não, porque a igreja não prega salmo, amém. Mas Davi vai dizer uma coisa que me chama a atenção. Tu que conheces e me sondas, conhece o meu levantar, o meu dormir e o meu levantar. Conheces o meu caminhar e até o que eu penso. Qual foi a característica que ele conheceu? O filho. Pela roupa? Não. Pelo cabelo? Não. Pelo corpo? Pela estatura? Não. Estava magro, estava todo acabado. Ele conheceu o seu filho pelo caminhar.
Ele conhece cada um de nós pelo nosso. Como você está caminhando? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, se não for. Deu para entender isso aqui, irmão? É no caminhar. Como é que eu estou andando com Jesus? Como é que eu estou indo com o Pai? É no caminhar, igreja. Ele reconhece o filho pelo caminho, pelo caminhar dele. Aí vem meu filho, porque eu estou vendo o caminhar, eu estou vendo o modelo dele, eu estou vendo o jeito dele, eu estou vendo a cara. É ele, é o meu filho. Ele reconhece você como filho, como você está caminhando. Amém, igreja? Como é que eu caminho? Ah, não, eu estou indo para a igreja, eu estou louvando. Não, meu irmão, é o meu caráter, é o meu procedimento, é a minha direção. Porque você pode estar caminhando para a igreja, mas no mundo você pode estar. É pelo caminho. Amém? Tem tempo ainda? Ele reconheceu de longe pelo caminhar. A Bíblia vai dizer no versículo 20 outra coisa que ele viu. E levantando-se foi para o seu pai quando ainda estava longe. Viu seu pai e moveu de íntima compaixão, correndo. O pai correu e lançou-lhe o pescoço. Naquele tempo, irmão, ancião, o pai nunca corria, era vergonhoso perante a tradição. Não podia correr. Podia, não? A tradição dizia que ele não podia correr. E por que o pai correu? Qual foi o que fez o pai correr? Irmão, isso eu fui procurar saber. Eu tive que estudar, eu tive que procurar entender por que o pai correu. Segundo a história, não a Bíblia, vai dizer da seguinte maneira, que todo filho, quando sai da casa do pai, ele pega a herança e some da presença do pai, ele é dado pela lei como rebelde. E dando como rebelde, se ele tivesse que voltar, ele tinha que ser apedrejado. Olha ali o que dizia. Quando ele volta, ele tem que ser apedrejado. E nas vilas, da entrada das casas das pessoas, naquele tempo, tinha uma vila chamada Vila dos Colonos. Quem eram os colonos? Que vivia a lei. Então, quando um filho rebelde voltava, ou qualquer um que praticava o que era errado, esses colonos metiam a mão nas pedras e apedrejavam. Quando o pai correu, por quê? Ele viu os colonos que iriam apedrejar o filho dele. E ele correu e abraçou o filho dele. Sabe o que ele estava dizendo ali? Sabe o que estava dizendo ali o pai? Dizendo da seguinte maneira: esse é o meu filho, vem aqui, um abraço. Quero ver agora alguém tacar pedra, porque se tacar pedra nele, tem que tacar em mim primeiro. Se acertar ele, tem que acertar em mim primeiro. Olha! Escuta o que Deus está dizendo para você, irmão. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. Quando você resolve se voltar para Deus, quando você resolve a mudar a sua direção, sabe de uma coisa, irmão? Muitos podem destacar pedra. Porque a dificuldade de muita gente que sai da igreja é voltar, porque tem muitos colonos dentro da igreja atacando pedra, falando mal, criticando. Porque muitas pessoas, irmão, se alegram quando o outro cai. Mas aqui não. Aqui, irmão, se errar, se falhar, se cair, nós vamos abraçar, nós vamos beijar. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. O que Ele fez? Ele entrou na frente, agora pode tacar, porque vai acertar aí. Irmão, Deus está dizendo para cada um de nós, irmão. Pode tacar pedra em você, pode te perseguir, pode falar o que for. Mas antes de nós está Ele protegendo cada um de nós. Amém, igreja? Ele está protegendo cada um de nós. Outra coisa que vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. E correndo lançou-lhe ao pescoço e abraçou e o... Abraçou e o
Então quando ele lança, ele primeiro ele faz o quê? Abraça. E o beijou. Então ele beijou aonde? Quando você abraça, você beija aonde? Naquele tempo, irmão, existia 3 tipos de beijo. O beijo no pé, o beijo na mão e o beijo no rosto. O beijo no pé era dado nos reis. Isso a lei dizia. Quando chegava o rei, beijava-se o pé. Quando era os profetas, beijava-se a mão. Quando era os sacerdotes, beijava o. Quando o pai recebeu o filho e ele abraçou, ele beijou no. Sabe o que ele estava dizendo para o filho? Você voltou para casa, você voltou para mim, você saiu do chiqueiro, você saiu da perdição e voltou, eu te beijo como um sacerdote. Ah, glória a Deus, irmão! Muitos aqui, irmão, estavam no chiqueiro, muitos aqui estavam perdidos. Sabe o que está dizendo aqui hoje para cada um de nós? Você que estava perdido, você que está vivendo errado, hoje você é sacerdote. Porque Ele te beija, é Ele que te abraça. Você é sacerdote. Olha que lindo. Ah, isso aqui é maravilhoso, irmão. Então, irmão, não se irrita com glória a Deus maior. Se alguém está dando glória a Deus, por quê? Porque era do chiqueiro e veio para ser sacerdote. Vivia perdido, agora está aqui. Porque dá um aleluia grande. Porque grita, porque pula. É de alegria, porque hoje é sacerdote. Então não critica, irmão. Aquele que está pulando, aquele que está gritando, aquele que está feliz, que está alegre, porque antes ele era perdido, hoje se achou. Aleluia, glória a Deus. Mais uma aqui, irmão. Para terminar, quando o filho mais velho fala assim, ó, ele vai dizer uma coisa que nos chama a atenção. A Bíblia vai dizer que o filho mais novo, quando ele se perde, ele procura voltar para o pai. Mas ele diz uma coisa aqui, ó. 18. Levantando-me-ei, terei com meu pai, darei, porque pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para com seu pai, e quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu. Mas o pai disse aos teus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestido e pôr-lhe o anel, nas mãos sandália luz. Eu quero falar, eu poderia falar do resto, mas a hora já não me cobra. Eu preciso falar somente da sandália para chamar a atenção. Irmão, naquele tempo ele falou assim, ó, eu queria só ser um dos seus servos, sim ou não? O filho se perde, cai em si, ele quer voltar. E ele diz que ele queria ser somente um dos servos. Olha isso aqui. Quando ele fala de sandália, de anel, de roupa, ele simplesmente está dizendo aqui, olha bem, o servo, naquele tempo, irmão, ele servia os seus senhores, mas ele não tinha sandálias. Eles andavam os escravos andavam Quando ele falou que queria ser servo, o pai falou assim, olha só não, traz a melhor roupa. A melhor roupa, irmão, eu poderia falar muito tempo sobre esse assunto. O anel, poderia falar muito tempo, eu queria falar somente da sandália. É rapidinho. Irmão, quando Deus fala, Jesus, o Pai, no caso, o Pai fala ali, ele está dizendo aqui, ó, hoje, você chegou a mim, mesmo tendo passado por tantas as situações e dificuldades, quando você chega a mim, você nunca vai ser escravo. Por isso, irmão, que cada dia, irmão, você tem que se alegrar com cada coisa que você faz. Por isso, irmão, que alguém vai dizer assim, ah, irmão, você não rejeita nada, eu não rejeito nada, sabe por quê? Porque eu não me acho escravo, não me acho cansado para fazer nada da vontade de Deus. Por isso que eu não reclamo de nada, porque eu não faço, fulano não está, apertando não está, eu estou, irmão. Eu me alegro em tudo. Se for
cá, meu filho. Tu não vai ser meu escravo porque você vai botar a melhor roupa porque eu vou te vestir. Você vai botar o melhor anel porque eu vou te dar. E você não vai andar de escravo porque você não é escravo. Você é filho. E filho tem direito de andar calçado. Amém, igreja? Isso aqui é para cada um de nós, igreja. E ele manda matar um novilho. Sim ou não? Para quê? Para quê? O que ele manda matar? Ele manda matar para quê? Para se alegrar, se alimentar. Sim ou não? Quando o filho estava morto, morreu um novilho para o filho viver. Sim ou não? Não está escrito aqui, irmão? Então vamos ver aqui rapidinho para terminar. Ó. Versículo 27. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque os recebeu são e salvo. Olha bem. Calma aí, é aqui atrás. Aqui, ó. 24 quer dizer, desculpa. Porque este meu filho estava morto e Então ele mandou matar um novilho porque o filho estava Ele mandou matar um novilho porque o filho estava. Sim ou não? Sim. Você sabia que o pai, e aqui para cada um de nós, como você já sabe, o pai matou um para a gente viver. Quem foi? Jesus. Ele morreu por você, igreja. Para você estar vivo hoje, teve que morrer alguém. Ali a história, a palavra diz que morreu um novilho para um filho viver. Jesus morreu na cruz para que a igreja hoje viva. Amém, igreja? Você está vivo hoje, igreja. Bate palma porque você está vivo hoje. A vida para você, a alegria para você, a amor para você, a virtude de Deus para você. Jesus morreu por causa de você. Aleluia! Glória a Deus, em nome de Jesus. Esse é nosso Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus, igreja. Aleluia.